Por favor, abra a palavra do Senhor no livro de Gálatas, no Novo Testamento, no capítulo 2. Epístola de Gálatas, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 19 e o versículo 20. Gálatas 2, verso 19 e verso 20. Você pode permanecer sentado como está, não há problema algum na nossa reverência em estar sentado ou em pé. A versão que eu vou ler é a versão revista e atualizada, ok, irmãos? Diz assim, versículo 19 do capítulo 2 de Gálatas: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Você pode repetir essa frase? Estou crucificado com Cristo. Mais uma vez. Estou crucificado com Cristo. Vou continuar lendo o verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Feche os seus olhos, vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Oramos te agradecendo por essa rica e poderosa palavra que é a tua palavra. Nós oramos te agradecendo, pedindo que o Senhor dê direção, que o teu Santo Espírito agora seja o fiel anunciador da tua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, e que corações nessa noite sejam terra fértil para a semeadura da tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá, vamos fazer um pequeno fundamento aqui sobre aquilo que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. As epístolas, de modo geral, elas são um tipo de narrativa, um tipo de escrita muito característica do cristianismo. Não se tem conhecimento de haver, antes da era de Cristo, da vinda de Jesus e da necessidade de se anunciar o Evangelho de Cristo, não se tem muita notícia de escritas como essa, como as epístolas. Então elas eram cartas que eram enviadas para muitas pessoas. Então esse tipo de narrativa, as epístolas de Gálatas, de Efésios, Coríntios, Romanos, era enviada para um grupo de pessoas que por acaso tinham conhecido sobre Jesus, tinham se convertido e tinham começado a sua caminhada cristã. E por conta disso, os semeadores dessas igrejas, aqueles que lançaram fundamento nessas igrejas, que foram aqueles que começaram o trabalho, e muitas delas o próprio apóstolo Paulo é um deles, então por algum tempo procuravam saber ou sabiam de informações sobre essas igrejas, e sabendo informações sobre essas igrejas, sabiam que precisava ser orientado. E então usava-se desse tipo de narrativa. Se escrevia uma carta, que hoje não é tão habitual se escrever cartas, né? Se usa muito e-mail, WhatsApp, ou meio de comunicação do Facebook, do Instagram, direct, etc. Não é muito comum se escrever cartas. Mas aqui era a maneira em que o apóstolo Paulo utilizou-se para enviar informações e orientações àquelas igrejas. Então uma característica muito do cristianismo, começou muito por conta da necessidade da expansão do Evangelho e da orientação dos novos cristãos. E não sei se você sabe, mas a organização do cânon, como está na sua Bíblia, nesse livro que está nas suas mãos, ele não está organizado em forma cronológica. Significa que os livros estão arrumados na Bíblia, Mateus, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, etc., Coríntios e por aí vai, não estão organizados numa ordem cronológica. Existe uma ordem pedagógica para que eles estejam dessa forma. Porém, alguns deles foram escritos antes de outros e estão numa posição posterior. Esse livro de Gálatas, a Epístola de Gálatas, a Carta de Gálatas, ela é esse tipo de escrita, uma escrita que vai dar informações a uma região chamada região da Galácia, que incluía várias cidades, e também
entende-se historicamente que foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a um grupo de pessoas. Então, Gálatas, ela é um pouquinho diferente, porque quando ela começa diferente das outras que o apóstolo Paulo escreveu. Quando você observa o começo de Romanos, o começo de Coríntios, o começo de Éfeso, há uma saudação do apóstolo Paulo a essas igrejas, a essas pessoas. E a partir dessa saudação, ele começa a orientar e falar aquilo que ele sabia daquelas igrejas, as informações que ele tinha, e aí consolidava a fé, ensinava sobre algumas coisas. Até aqui tudo bem? Todo mundo está entendendo? Amém? Quando você começa a ler o livro de Gálatas, a epístola de Gálatas, você vê que ele começa de forma diferente. Pela maneira como ele começa esse livro, aparenta que há uma certa indignação, há assim um certo incômodo do apóstolo Paulo quando ele escreve essa carta. E esse incômodo que ele tem, eu preciso explicar a você do que se trata, porque no verso 19, por favor, coloque lá, irmãozinho, o verso 19. No começo do verso 19, ele está concluindo a explicação com relação à sua indignação. Então ele passa o capítulo 1 todo de Gálatas e o capítulo 2 até o verso 19, narrando, falando, ensinando, refutando e consolidando a sua autoridade apostólica. Então ele começa o versículo 19 da seguinte forma: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, ponto. Ele encerra aí um momento de instrução a um grupo de igrejas que estava sendo afligido por uma situação bem específica. E eu preciso explicar a você do que se trata. Se você voltar em Atos dos Apóstolos, nos capítulos do 10 até o 15, você vai observar que o Evangelho do Senhor está começando a chegar aos gentios. Então aquilo que Jesus tinha anunciado que aconteceria, que o seu Evangelho, que a sua salvação aconteceria não só para os judeus, mas para todas as raças. Então agora os apóstolos, no livro de Atos, estão comprovando, testemunhando que o mesmo Jesus que promove salvação e que veio para salvar os judeus, está salvando os gentios. E ainda mais, as mesmas manifestações vindas de Deus, o poder do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que foi prometido aos judeus, agora está sendo derramado também sobre os gentios. E então os apóstolos de Cristo, aqueles que seguiram os passos de Jesus, estão vendo isso tudo acontecer. Alguns deles estão entendendo que é um mover de Deus para a vida da igreja, para a vida do Evangelho, para o avanço do Evangelho, mas outros ainda têm dificuldades de consolidar, de juntar, de amalgamar, de colar as tradições judaicas com a nova do Evangelho. O próprio apóstolo Pedro teve algumas dificuldades de se desarraigar, se desprender das tradições judaicas, da circuncisão, dos sacrifícios, da agenda, das festas judaicas. Então ele mesmo precisou presenciar a conversão de gentios lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, em que ele vê o mover de Deus naquela família, um homem oficial, gentio, não judeu, mas que recebe o mesmo poder sobre a sua vida e sobre a sua casa que os outros judeus que estavam se convertendo ao cristianismo estavam recebendo. Então isso surpreende Pedro e surpreende a todos os apóstolos. Eles entram em concílio em Jerusalém e começam a conversar sobre isso, como eles vão tratar essa novidade. Porque até aquele momento eles imaginavam que Jesus tinha vindo para resgatar o povo de Israel, o povo judeu. Mas agora eles estão entendendo que Jesus avançou para a salvação de toda a humanidade. Você pode dizer amém por isso? Então nós, gentílicos, não judeus, somos alcançados por essa graça salvadora de Jesus. E os apóstolos precisam ensinar, precisam falar aos outros sobre isso. E então os apóstolos de Jesus, eles se atêm a isso, a ensinar o cristianismo aos judeus. A talvez mostrar a eles que o sacrifício da circuncisão, ou cerimonial da circuncisão, a marca de um homem, o corte do prepúcio de um homem, já não era mais necessário, porque o próprio Cristo tinha se circuncidado-se a si mesmo para salvar a humanidade. Não era necessário o sacrifício de animais, porque o próprio Cristo é anunciado pelos profetas e consolidado na vida dele, que ele mesmo é o cordeiro que se entregou e morreu na cruz, sangrando-se para a salvação da humanidade. Então é mais necessário o sacrifício de animais e muitas outras coisas que os judeus já estavam acostumados a fazer, já era da prática religiosa deles, mas Jesus veio para
realizar, para fazer, para consolidar e para nele as coisas serem encerradas. Posso ouvir um amém, irmãos? Vou avançar um pouquinho mais. Dentro disso, levanta-se o apóstolo Paulo e também na sua companhia Barnabé para começar a evangelização de outras áreas. Então, Paulo e Barnabé, Marcos e os outros mais, foram enviados por uma igreja chamada Antioquia, a Antioquia da Síria. Então eles vão enviados por essa igreja para começar a falar do Evangelho de Cristo e se aterem em algum tempo em alguma dessas cidades. Em algumas ficavam meses, em outras ficaram anos. Cidades grandes como a outra Antioquia da Psídia, o apóstolo Paulo e Barnabé devem ter ficado pelo menos 2 anos ensinando sobre o Evangelho. Então eles se aplicaram a ensinar o Evangelho nessa região, a região da Galácia. Porém, o apóstolo Paulo lança esses fundamentos, fala sobre a salvação, principalmente a justificação pela fé. A salvação nossa, irmãos, através de Cristo Jesus é pela fé. Quando eu creio em Cristo Jesus, eu sou agraciado por um presente chamado salvação, e que é chamado de graça salvadora, a graça suficiente, a graça que nos alcança, a graça que nós não merecemos. Isso vem pela fé. No momento em que eu sou tocado pelo Espírito do Senhor, o meu coração sente saudades de Deus e diz: eu preciso de Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Mas para me aproximar de Deus eu preciso de um sacrifício, eu preciso de um sacrifício santo, e esse sacrifício santo chama-se Jesus. Então quando eu entendo isso e abro o meu coração, eu sou invadido pela salvação que vem pela graça. Eu não mereço nada, mas Jesus fez tudo na cruz pela minha vida. Isso é o que o apóstolo Paulo ensinava. Porém, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gálatas, você observa que alguns judeus que estavam se convertendo ao cristianismo não conseguiam se desprender desses rituais judaicos. Então, quando eles passavam lá por essas igrejas que o apóstolo Paulo tinha fundado, principalmente 4 cidades, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, 4 grandes cidades, 4 grandes igrejas. Por isso que não é a carta aos Gálatas, mas é a carta da região da Galácia, grupo de cidades e grupo de igrejas. Então quando essas pessoas iam lá, chegavam lá, eu vou alegorizar aqui, eles chegavam lá e perguntavam: vocês são convertidos à nova do Evangelho? As pessoas: sim, somos. E como é que vocês vivem? Quem evangelizou vocês? Aí eles diziam: o apóstolo Paulo passou por aqui há um tempo, nos ensinando. E a primeira coisa que eles diziam: ele não é apóstolo, ele não andou com Jesus. Então eles começavam a duvidar da autoridade apostólica do apóstolo Paulo. E mais, eles perguntavam: mas o que foi que ele ensinou? Ele falou que é necessário ainda circuncidar-se, porque os princípios da lei, eles não podem ser abolidos. Nós precisamos entender que Moisés deixou uma lei para que fosse obedecida, e que essa lei regesse a nossa relação com Deus. Então esses homens entraram em algumas cidades, confrontando aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado, e dizendo a eles: é preciso juntar o sacrifício de Jesus com também os cerimoniais, as tradições judaicas. E aí está a questão do apóstolo Paulo passar esse tempo do capítulo 1 e do capítulo 2 defendendo a sua própria autoridade, porque o apóstolo Paulo sim esteve com Jesus. A escritura diz que ele foi convertido por uma pregação do Cristo. Quando ele está no caminho de Damasco, ele escuta, e vê um grande clarão, escuta uma voz, cai ao chão e é confrontado pelo próprio Cristo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, caído no chão, já cego por aquela aparição, ele diz: quem és tu? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Então o apóstolo Paulo ele tem uma visão, ele teve uma evangelização, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele foi chamado e separado pelo próprio Cristo, e com uma missão bem específica, porque os outros discípulos de Jesus, os outros apóstolos de Cristo, se tornaram apóstolos dos judeus, se aplicaram a entrar nas sinagogas, a entrar nas casas judaicas e falar quem era Jesus, porque eles estavam presos às tradições e agora precisavam entender o que as tradições tinham sido completadas e cumpridas por Jesus. Mas o apóstolo Paulo é chamado, e ele mesmo se intitula como apóstolo dos gentios, aquele que foi separado por Jesus para que o evangelho avançasse para os não-judeus. Então aqui ele está defendendo no capítulo 1 e no capítulo 2 essa sua autoridade apostólica. Eu fui separado para pregar a vocês mesmo, a pessoas que não são judias. E ele falando sobre isso, ele fala principalmente sobre isso que eu já falei uma vez aqui com você: a justificação pela fé. A certeza de que nossos pecados eles só serão pagos se nós crermos em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e depositarmos nele os nossos pecados.
entregarmos a nossa vida para que seja paga os nossos pecados, nossos delitos, no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus. Então, quando ele começa a defender isso, obviamente, ele tem algumas oposições. Há relatos que o apóstolo Paulo, em algum momento, foi apedrejado, quase morto, foi tirado de uma cidade por defender isso, porque judeus convertidos ao cristianismo não conseguiam entender essa ligação. Então ele passa todo esse tempo, do capítulo 1 e do capítulo 2, defendendo a sua autoridade apostólica e principalmente consolidando esse fundamento de que a salvação vem pela fé. Repita comigo: salvação vem pela fé. Quero abrir um parênteses para fazer uma propaganda aqui. No dia 30 e 31 de outubro, aqui nessa igreja, nós teremos um seminário chamado Seminário de Igreja Reformada. E uma das coisas que nós vamos falar é que somente a fé pode trazer salvação ao ser humano. Nós vamos falar sobre as 5 solas da reforma protestante. E vamos dar uma aula a você a respeito da fé, do princípio da fé. Porque pode ser que muitas pessoas ainda hoje, no século 21, no ano de 2020, ainda estejam querendo juntar algumas coisas que são tradições religiosas com aquilo que é Jesus Cristo de Nazaré. Fecha o meu parênteses aqui, está o convite feito. Dia 30 e 31 de outubro, não marque outra coisa, teremos um seminário sobre igreja reformada. Precisamos ouvir sobre isso. Pois bem, mas o apóstolo Paulo está falando sobre coisas que queriam juntar ao evangelho de Cristo, ao sacrifício de Cristo. É preciso mais um pouco, e Jesus é suficiente. A graça dele é suficiente, a salvação dele é suficiente, o processo de santificação promovido por Jesus e o seu Espírito, ele é suficiente para nós. Os outros demais atos são exercícios religiosos, exercícios espirituais, que fazem nos entender mais o Cristo, mas não que sejamos mais salvos. Então, quando eu me aplico a orar mais, eu entendo melhor quem sou eu e quem é Jesus. Quando eu me aplico a ler mais as Escrituras, eu entendo mais quem eu sou, as minhas limitações, e entendo mais quem é Jesus, quem é Deus. Mas não significa que eu, por ler mais a Bíblia, eu serei mais salvo. Por eu orar mais, eu sou mais salvo. Porque a salvação só é em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Pela fé em Cristo Jesus. Beleza, vamos continuar. Então, no começo do capítulo 19, ele está concluindo essa indignação, porque as pessoas estão visitando as igrejas que ele plantou e está dizendo: olha, não é só Jesus, é necessário fazer sacrifício, é necessário que vocês sejam circuncidados, que vocês passem pelo sacrifício dos judeus. E o apóstolo Paulo está dizendo que mediante a própria lei, eu morri para a lei, eu morri para ela, porque tudo aquilo que era preceito da lei, que era do relacionamento, não está errado, irmãos. Mas ele está querendo dizer que a lei veio depois daquilo que é a promessa da fé. Abraão, que é tido o pai da fé, ele se converte antes que a lei existisse. 400 anos depois é que a lei foi promulgada por Moisés. Deus chama ele acima do monte e entrega a lei. Mas lá, quando você vai observar no livro de Hebreus e também no livro de Gênesis, que fala sobre Abraão, fala que foi-lhe imputada a salvação por conta da fé, e não existia lei. Então Abraão, antes da lei, já tinha e já sabia que a salvação é pela fé em Deus. A lei veio para reger um desajuste do tempo do povo de Israel. O povo de Israel estava cativo no Egito, com as práticas do Egito, e por muitos anos começou a misturar a sua vida e se esquecer de Deus. Então foi necessário que Moisés tirasse o povo do Egito, levasse até o deserto, e lá Deus mandasse uma lei, mandasse um regimento, mandasse normas, mandasse mandamentos, para eles voltarem a entender como era o relacionamento com Deus e como era o relacionamento entre eles. Mas eu pergunto a você, será que a lei foi maculada quando diria não matarás? Você acha que está certo matar uma pessoa? Não. Então essa parte da lei, ela tem que ser obedecida, precisa ser observada. A lei diz, não adulterarás. Você sabe que adultério é confusão, é problema. Você sabe que está errado, é pecado, está na lei. Não deve ser obedecida? Claro que sim. Não furtarás. Você sabe que roubo está errado, é pecado, é delito, está na lei. Não deve ser obedecida? Claro que não, tem que ser. Mas outras mais partes da lei, principalmente do ritual da salvação ou do sacrifício, Jesus já o fez. Ele cumpriu a lei para que todos os rituais do sacrifício de um animalzinho sangrado, trazido ao sacerdote, a confissão do pecado, o derramamento desse sangue, desse animal, tudo isso foi cumprido em Jesus. Posso continuar? Diga amém. Amém? Então o apóstolo Paulo está encerrando. A lei morreu para mim, porque Jesus cumpriu-a, e eu me amparo naquilo que a lei diz para mim para fazer, e eu faço. Porém, a minha salvação está em Jesus. E aí ele faz essa declaração aí a partir do ponto. Ele diz o seguinte, eu quero que você repita comigo, vamos lá? Vamos lá, irmãos? Estou crucificado com Cristo. Você pode repetir mais uma vez? Estou crucificado
com Cristo. E daqui eu quero tirar pelo menos 4 lições dessa declaração. A primeira delas, quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele não está debaixo do jugo da lei, mas está no exercício da graça salvadora de Jesus através da fé, ele diz que ele morreu e foi crucificado com Jesus. E na crucificação, nós precisamos entender algumas coisas importantes para que você possa se apropriar dessas coisas e não juntar coisas que possam iludir você de que você será salvo. Então, da mesma forma que esses judeus cristãos estavam passando por lá dizendo que precisava de mais alguma coisa para ser salvo, pode ser que você hoje ainda pense que para a sua salvação você precisa vir para os cultos todo domingo, que para a sua salvação você não pode faltar nenhuma programação da igreja, que para a sua salvação você não pode deixar de dizimar, que para a sua salvação você não pode fazer um monte de coisa. Isso que eu estou falando são coisas que são necessárias para que você entenda quem você é e entenda quem Deus é, mas a sua salvação está garantida em Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Mas pode ser que algumas pessoas pensem isso. Eu posso ajudar a minha salvação, eu posso fazer um jejum de 40 dias, eu posso ir de joelho até Belém, eu posso fazer um propósito, um voto. Isso tudo vai fazer você entender a sua limitação e vai entender você entender quem é Deus. Mas a salvação você não vai adquirir dessa forma. E muitas pessoas podem pensar nisso, como também nos rituais, como também na agenda, como também no sacrifício. Então a festa que Jesus substitui, a festa que para os judeus era das mais importantes, a Páscoa, Jesus substitui porque Ele mesmo é o Cordeiro Pascual, Ele que morre e está aqui nessa noite para nós celebrarmos. A ceia do Senhor é a festa que Jesus disse, vocês vão fazer em memória de mim. É isso que eu quero que vocês lembrem. Então Jesus foi substituindo todas as festas. Então o cristão, ele não comemora a Páscoa, ele lembra que foi um momento no tempo de Israel. É uma porta para evangelismo, é uma porta para se dizer que aquilo que aconteceu com Israel, Jesus cumpriu na cruz. Ele nos resgatou do Egito, nos resgatou do pecado, da velha vida. Então Jesus é o nosso resgatador, é o nosso libertador, mas Ele também é o sacrifício. Mas não é necessário festejarmos a Páscoa. Então, como também o Natal, a gente lembra e serve de chave para evangelismo, para ensino das crianças. Mas ninguém precisa comemorar Natal. Se não comemora Natal, a gente entra em pânico. Não, o Natal existe, Jesus nasceu um dia, o Deus homem veio a essa terra, mas não necessariamente a nossa vida vai viver por causa do 25 de dezembro, que a gente tem quase certeza que não é esse dia. Amém, irmãos? Então vamos continuar. O apóstolo Paulo fala, eu fui crucificado com Cristo. Primeira coisa, para ser crucificado, irmãos, e o crucificado, ele ia sozinho para a cruz. Apesar de haver alguns momentos na história do cristianismo em que muitas pessoas foram crucificadas no mesmo dia, era uma cruz para cada pessoa. Repita comigo, uma cruz para cada pessoa. Então o primeiro ensinamento que eu vejo quando o apóstolo Paulo fala, eu estou crucificado com Cristo, é que essa decisão de crucificação, de se entregar à crucificação, é uma decisão individual e intransferível. Eu não posso, por mais que eu queira salvar o meu filho, que ele vá para o céu, que ele ganhe a eternidade, essa é uma decisão dele. Por mais que eu ame meu esposo, meu namorado, meu noivo, minha noiva, por mais que eu queira isso, a decisão é dessa pessoa. Eu preciso decidir por mim. A minha decisão pessoal é, eu estou crucificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Então todas as demais pessoas que ele evangelizava, ele dizia, olha, o evangelho é assim, nós somos pecadores, fadados ao inferno, destinados ao inferno, mas em Cristo Jesus, o nosso Salvador, podemos ser alcançados pela graça, e pela fé você vai entender isso, e as pessoas aceitavam, e quando aceitavam, essa pessoa mesmo podia declarar, eu estou crucificado com Jesus. É uma decisão pessoal, intransferível. Repita comigo, é uma decisão pessoal, intransferível. Quantas pessoas gostariam, eu queria que meu filho fosse para o céu, garantir a salvação dele, mas a salvação ela é individual. Você precisa decidir estar crucificado com Cristo. Segunda coisa importante na declaração do apóstolo Paulo, eu estou crucificado com Cristo, é que essa crucificação demanda uma vergonha e uma humilhação. Quando eu decido ser crucificado com Cristo, eu estou me expondo à vergonha e à humilhação, porque assim foi com Jesus. Quando Pilatos questiona Jesus, você sabe que eu poderia lhe soltar? Se você disser que você não é o rei dos judeus, que você não é isso que os judeus estão afirmando, se você disser isso, eu te livro. Isso é que Pilatos propõe para Jesus. E muitas pessoas que creram em Jesus depois disso, tinham essa pergunta, ouviam essa pergunta.
Eles eram perguntados: você confessa Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, esse Cristo, esse Messias, esse Salvador? Você confessa? Porque se você não confessar, você não será crucificado. E aí dependia da decisão dessa pessoa dizer: eu quero ser crucificado, eu quero morrer por esse Cristo, eu quero ir para a cruz por causa desse Cristo, eu creio nesse Cristo, que Ele tem uma salvação para mim. Mas houveram pessoas que disseram: não, eu não quero morrer. Então a cruz, a decisão de ser crucificado com Jesus, nos impõe uma vergonha, nos impõe uma humilhação. Jesus foi humilhado na cruz, foi nu crucificado. O Santo de Deus, o Filho do Pai Celestial, foi crucificado pela minha vida e pela sua vida. E nós às vezes, irmãos, queremos alcançar a salvação, queremos receber a graça salvadora do Senhor Jesus, mas não estamos dispostos a enfrentar a vergonha do nosso pecado, a humilhação do nosso pecado. E é necessário que você e eu possamos falar: eu estou crucificado com Jesus. Se alguém falar para você: é bobo, você depois que se tornou cristão, se tornou fácil de enganar, uma pessoa muito maleável, uma pessoa muito emocional, uma pessoa muito fácil de levar, muito fácil de ser enganada. Se a pessoa fala e questiona sobre isso: ah não, agora você vai querer ser o certinho. Se essa humilhação, indagação, questionamento vier à sua vida, aguente, porque você decidiu ser crucificado com Jesus. Ah, você paga todos os impostos, você faz tudo direitinho, você cumpre isso, você faz horário. Ah, você presta conta das suas horas extras, você sabe e fala para o seu patrão quando você não as faz. Que isso? Essa é a hora de você dizer: eu decidi passar vergonha, ser chamado de bobo, ser humilhado, porque eu decidi ser crucificado com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Terceira coisa sobre a crucificação: a cruz era um momento de dor, irmãos. Você já deve ter visto o filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. Deve ter visto a dor de Jesus naquela crucificação. E todas as pessoas que foram crucificadas passaram pela mesma dor. Era normal que os pregos que eram cravados nas mãos e nos pés, no punho e nos pés daqueles que eram crucificados, eram pregos travados, significa que eram perfurados e dobrados à ponta. O que eu quero dizer com isso? Que aquele que era crucificado não tinha mais como escapar dali. Ele não podia mudar de opinião quando estivesse lá em cima, porque aquilo ali estava travado na ponta do prego, não poderia voltar mais. E às vezes nós, irmãos, estamos dizendo que somos cristãos, somos seguidores de Cristo, mas não queremos passar pelo sofrimento de um prego travado, que não volta mais. E muitas pessoas às vezes abandonam a nova do Evangelho, abandonam se desviam, né, do credo apostólico, daquilo que nós estamos ensinando aqui, justamente porque em alguns momentos não quiseram enfrentar a dor dessa decisão. A gente precisa ter uma decisão e dizer: vai doer. Esse homem velho, esse homem carnal, essa mulher carnal, ela vai morrer, vai doer, ela vai espernear, ela vai reclamar, mas ela está com o prego travado e não volta mais. Esse homem morreu. Então, quando alguém diz: eu estou crucificado com Cristo, significa: vai doer, vai ser momento de humilhação, de questionamento. O próprio Jesus fala em Mateus, na pregação do monte, ele fala isso: fiquem felizes se vocês forem injuriados e falarem tudo o que está mal contra vocês. Mas nós precisamos entender que a decisão de estar crucificado com Jesus vai demandar de nós dor, prejuízo. Quarta e última coisa que eu entendo sobre a cruz, sobre dizer eu estou crucificado com Jesus, é que a crucificação proporcionava o final dela, a morte. Talvez você tenha no seu bolso, na sua bolsa aí, uma cédula de identidade. Tenha a sua carteira de habilitação, algum documento que lhe identifique. Tem lá o seu número, e você, em qualquer lugar que você vai preencher um cadastro, você preenche lá porque você tem uma identificação. Essa identificação, eu sinto lhe informar, o dia que você morrer, ela não serve mais para nada. Alguém que vai lhe enterrar, que vai me enterrar, vai pegar essa identificação, vai levar até um cartório, e de lá vai sair um atestado de óbito, uma certidão de óbito. Significa que essa pessoa perdeu a sua identidade, perdeu a sua vida, perdeu a sua representação. Estão entendendo até aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que quando a pessoa faz uma declaração de que eu estou crucificado com Cristo, a sua identidade deixou de existir. E qual identidade passa a existir depois da crucificação de uma pessoa que aceita Jesus? Bota o versículo 20, filho, por favor. Vamos ler comigo? A partir do momento que a pessoa decide ser crucificada com Jesus, que ela reconhece que vai ser uma decisão pessoal, ela precisa decidir sozinha, que isso vai lhe gerar humilhação e vergonha, que vai gerar dor em algumas decisões. Às vezes você decide, mas a sua família não decide, sua esposa não decide, seu esposo, seu pai, sua mãe não decidem. Vai lhe gerar dor, desconforto, perseguição.
Mas a partir do momento que você decide, eu quero ser crucificado com Cristo, eu quero morrer mesmo para a minha velha vida e viver uma nova vida, o versículo 20, o apóstolo Paulo fala o que ele vai viver a partir de agora. Você pode ler comigo, por favor? 1, 2, 3. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a identidade daquele que decidiu ser crucificado com Jesus. Já não sou eu mais quem vive. Então, quando somos questionados sobre algumas decisões, você poderia até dizer, é a decisão do Júlio, é a decisão da Maria, do José, do João, é a decisão dele. Mas quando nós somos crucificados com Jesus, diz, olha, a minha decisão, Júlio, seria uma, mas como eu já morri, eu decidi ser crucificado com Jesus, a decisão agora é daquele que vive em mim, é Jesus. Eu decidi levar esse prejuízo, eu decidi levar essa afronta, eu decidi procurar essa pessoa e pedir perdão, eu decidi perdoar essa pessoa involuntariamente, porque eu mesmo, o velho, aquele que vivia antes da crucificação, decidiria dessa forma. Mas como eu decidi ser crucificado com Jesus, eu decidi que Jesus viva em mim, então eu preciso viver aquilo que Jesus está vivendo dentro de mim. Ele rege a minha vida, Ele molda a minha vida e me ajuda pela fé a entender o seu amor por mim. Porque da mesma forma que nós deixamos ser crucificados por Ele, ou crucificados nele, e começamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus, você vai perceber que muitos dos ultrajes, das vergonhas, dos constrangimentos, das provas, dos testes que você e eu passamos, é o teste que Jesus, o Santo de Deus, passou aqui nessa terra. Transforma isso naquilo, porque você fez esse milagre nesse dia, quem tu dizes que tu és. Imagina, o Criador de todas as coisas, o Senhor Salvador, Filho de Deus, ouvindo de um pecador ou de pecadores que Ele não era aquilo que Ele é, o Salvador das nossas almas. Então nós precisamos entender esses quatro pontos, 4 princípios que é tirado dessa declaração do apóstolo Paulo em dizer, eu estou crucificado com Cristo. E esse viver que não vive em mim, mas quem vive em mim, esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Foi uma decisão de Jesus. A luta que nós estamos causando, que nós estamos proporcionando por Jesus, é o amor dele para a sua vida, pela minha vida, para que você um dia diga assim, Jesus, chega, não aguento mais, eu quero ser crucificado contigo, eu me entrego, eu me rendo. É a decisão que cada um de nós precisa ter na sua vida. Não pode ser transferida, precisa ser tomada por cada um de nós. Eu mesmo dizer, eu decidi ser crucificado com Cristo Jesus. Eu decidi morrer. Eu decidi passar vergonha. Eu decidi perder a minha identidade. Eu decidi passar a dor. Mas eu quero que Jesus viva dentro de mim. Você pode dizer um amém? Feche seus olhos, vamos orar? Filhos, venham aqui para frente, vamos adorar o Senhor.